Se você chama o rei do Egito de faraó, saiba que você tá errado. Esse não era o nome deles e na verdade significa outra coisa. Pelo menos por boa parte da história. E a gente só usa o termo faraó em boa parte por conta da Bíblia. Deixa eu explicar. O termo faraó, na verdade, significa palácio. E no começo era usado só pra falar do grupo da elite real ou do palácio em si. Tipo quando a gente usa casa pra falar de grupos reais europeus, sabe? Só que como a história do Egito é enorme, ao longo dos vários séculos, essa palavra vai ganhando alguns usos diferentes. O termo ele só vai passar a se designar ao rei especificamente, pelo menos até a gente sabe, numa carta ao rei Akhenaton, da 18ª dinastia, depois de cerca de 1700 anos da unificação do Egito. Mas o termo de fato só vai passar a oficialmente designar o rei lá na 21ª dinastia, cerca de 400 anos depois do Akhenaton, ou seja, por volta de 2100 anos depois da unificação do Egito. E o termo só vai se popularizar e virar uma palavra universal para os reis do Egito graças aos gregos, que se aproximam bastante dos egípcios lá na dinastia ptolomaica, a mesma da Cleópatra, que é a última dinastia do Egito. E para se consolidar de vez na cultura ocidental, o termo faraó foi utilizado na Torá, depois passando para a Bíblia durante a história do Êxodo. Mas então a pergunta que não quer calar: se não era faraó, qual nome eles usavam? O termo genérico era Nezu, e o termo oficial para o rei, que é a resposta dessa pergunta, era Nezubit, que significa rei das duas terras, já que ele era o governante do Alto e do Baixo Egito unificados lá na época do Escorpião Rei. Agora, se você quiser chamar o faraó em si quando você for viajar no tempo, você tem que usar um outro termo, Remef, que seria tipo Sua Majestade. Agora, no sentido religioso, era Neter, que significava Deus, já que ele era o Deus encarnado. Mas assim, o faraó é o termo academicamente usado também, até porque ele realmente foi, pelo menos durante um tempo, o termo utilizado para os reis do Egito. Mas pelo menos agora você sabe um pouquinho mais sobre os egípcios. E aí, se você quiser saber mais ainda, eu acabei de lançar um vídeo mais longo lá na rede horizontal vermelha só sobre a história do Egito, cobrindo desde o Paleolítico até a queda lá pelos romanos. E eu acho que você vai gostar.